Bem, no vídeo anterior, nós falamos sobre a crise da República Romana, né? Agora vai ser pior. Agora vai ser a crise do Império que vai acabar de uma vez por todas com o Império Romano. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Crise dos séculos 3 e 4 depois de Cristo. Bom, a partir do século 3 depois de Cristo, o Império Romano ele começa a sofrer diversas transformações políticas, econômicas, faltou uma vírgula aqui, né? Transformações políticas, econômicas e culturais. Essas transformações criaram um ambiente de insegurança que durou 200 anos, até acabar mais adiante com o Império Romano, né? Esse período, a partir do século III, foi chamado de crise do Império Romano, claro, né? O que acontece? Primeiro, houve a questão dos conflitos entre romanos e outros povos, né? Na verdade, a gente pode separar assim, olha, os problemas do Império Romano eram internos dentro do Império, mas externos, esses outros povos, né? Esses problemas internos eram porque o Império tinha uma extensão muito grande, um território muito grande, e aí era muito difícil administrar, né? E, além do mais, o Império Romano dependia cada vez mais da mão de obra escrava, né? Para poder trabalhar nas terras, cultivar, produzir excedente para alimentar o exército romano, para o comércio. Então, o Império Romano dependia cada vez mais dessa mão de obra escrava. E, repito, a extensão muito grande tornava muito difícil administrar. Já os problemas externos, né, a gente pode dizer assim, era porque cada vez mais tinha a presença de povos de cultura não latina. Os romanos, quem não era latino, os romanos chamavam de bárbaros, né? Então, cada vez mais povos bárbaros na fronteira lá de Roma, querendo tomar um pedaço do território romano. Havia conflitos constantes com os povos germanos e com o Império Persa. No Ocidente, o Império Germano, no Oriente, o Império Persa, né? Esse Império Persa, ele também, vocês já viram isso no capítulo anterior, no capítulo da Grécia, na verdade, o Império Persa também tinha uma política expansionista, eles também queriam expandir, então eles queriam pegar um pedaço de Roma. Essa política do Império Persa, ela entrava em conflito com os interesses de Roma, porque os persas queriam um pedaço de Roma, e Roma também queria um pedaço do Império Persa. E tudo isso ia agravando a crise do Império. Deixa eu voltar aqui para mostrar o mapa que a gente já viu para vocês, rapidinho. Olha lá. Lá no mapa do Império Romano, é que está meio longe aqui, pelo jeito. Mas eu vou já chegar lá. Aqui, ó. Reparem só, isso aqui tudinho era o Império Romano. Aí o que acontece? Bem aqui tinham os germanos, os bárbaros, que ficavam aqui invadindo o território romano. E bem aqui, nesse ponto aqui, tinham os persas, que também queriam expandir para invadir aqui, né? Os persas que queriam invadir para tomar um pedaço também do território romano, né? Então, na verdade, esses foram os problemas externos. Os povos nas fronteiras do Império Romano, lá no Oriente, os persas, no Ocidente, os germanos, que eles queriam tirar um pedaço do território romano. Esse é que eu chamei há pouco de problemas externos. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui agora. Aqui, né? Tá, então, esses problemas internos, a gente comentou, eu não comentei aqui, mas os problemas internos, dificuldade de administrar, e, além disso, a instabilidade política. Lembra? Ficavam os generais brigando para ver quem ia ser imperador? Essa instabilidade política, claro que era um problema interno também. E os problemas externos, essa presença de povos nas fronteiras de Roma querendo tomar um pedaço do território romano. E tudo isso foi agravando a crise do Império. Bem, no começo do século III foi quando começou a se formar esse Império Persa, que ele ficava pressionando as fronteiras orientais da civilização romana, ou seja, eles queriam tomar um pedaço do território romano. E o Império Romano sofreu diversas derrotas, até porque estava fragilizado com a luta entre os generais. Já na parte ocidental, lá na parte da Europa,
o Império Romano estava em conflito com os povos germanos. Mostrei para você, né? Para vocês há pouco no mapa. Estava em conflito com os povos germanos, cuja cultura era muito diferente da latina. Os germanos nem sequer conheciam a escrita, e eles se organizavam em clãs que eram liderados por chefes guerreiros, e eles eram nômades, não tinham local fixo para ficar. Pois bem, olha só o que aconteceu. Já havia esse problema dos povos germanos, de vez em quando atacaram os romanos. Aí, quando chegou no século III, os povos hunos e mongóis, eles invadiram o território dos germânicos, eles avançaram sobre o território dos germânicos. Aí os germânicos, ou germanos, eles foram se esconder, foram buscar refúgio nas terras do Império Romano. Eles invadiram o Império Romano. E, nesse momento, o Império Romano estava frágil, estava fragilizado por causa da briga dos generais, pela falta de escravos, pela falta de riquezas. E aí, o Império Romano não conseguiu preparar uma defesa que fosse eficaz contra os germânicos. E aí, o exército do Império Romano sofreu diversas derrotas. Vejam só, diversas derrotas lá no Oriente contra os persas, diversas derrotas no Ocidente contra os germânicos, né? Essa fragilidade do Império Romano, como a gente comentou há pouco, ela vinha dessa instabilidade política, porque mudava o tempo todo o imperador. Cada hora um general era imperador, porque, na verdade, era o exército, os soldados do exército, que escolhiam ou afastavam os líderes políticos. Não era mais o Senado. Eles só diziam para o Senado: olha, esse aqui é o imperador. E o Senado reconhecia e acabou-se. Isso gerava uma troca constante, uma instabilidade política muito grande. Isso, claro, afetou o império, que se tornou frágil. Por isso que eles começaram a ser derrotados pelos persas no Oriente e pelos germanos no Ocidente. Tá? O poder, olha aqui, isso aqui resume tudo. O poder não era mais do Senado. O poder. Que diabo que eu fiz aqui? O poder não era mais do Senado, e sim do Exército. Quem mandava agora era o Exército. Tá? Essas guerras contra os povos germânicos e os persas, elas tiveram mais um problema. Desestabilizaram várias regiões do Império Romano. Por quê? Porque, para poder enfrentar os germanos no Ocidente ou os persas no Oriente, os romanos eles interrompiam a produção agrícola. Lembra que os soldados eram os próprios colonizadores da terra? Eram os pequenos proprietários de terra, colonos? Pois é. Então, esse pessoal, eles paravam a produção agrícola, paravam a circulação comercial para poder ir lutar na guerra contra persas ou contra germanos. E isso, claro, isso prejudicava, desculpa, o abastecimento de Roma, prejudicava a arrecadação dos impostos e agravava a crise econômica pela qual Roma estava passando, né? Aí vem a questão dos altos gastos do Estado e a escassez de riquezas e de mão de obra escrava. Bem, nós já comentamos que o Estado romano ele tinha gastos muito altos. Um dos exemplos era a política do pão e circo, né? Panis et circenses, né? Nessa política, o Estado gastou muito dinheiro construindo edifícios, trazendo feras da África para os espetáculos, enfim, mantendo os gladiadores, que já tinham que se alimentar. Então, gastava muito. Além desses gastos muito altos, no século III, também já comentamos, o Império Romano não conseguia mais se expandir. Ele atingiu fronteiras com povos que ele não conseguia dominar. Né? Lá no Oriente, os persas, no Ocidente, os germânicos. Os romanos não conseguiram avançar. Por quê? Porque eles não conseguiram derrotar nem os germânicos e nem os persas. Ou então, eles esbarravam em obstáculos naturais. Por exemplo, na África, eles deram de cara com o deserto do Saara. Como é que é avançar sobre o deserto? Não tinham como. Tá? Então, o que acontece? Como os romanos tinham muitos gastos e não conseguiam mais se expandir, as guerras de conquistas foram interrompidas. Né? Ora, não tendo mais terra conquistada, isso reduziu o acúmulo de riquezas, porque antes eles cobravam impostos e tomavam a riqueza dos povos conquistados, mas não tinha mais isso. Né? Além disso, reduziu a quantidade de escravos. Lembram? Os escravos eram os prisioneiros de guerra. Como eles não estavam mais conquistando ninguém, reduziu a quantidade de escravos. Bom, para compensar esses gastos muito altos, o que o Império Romano fez?
começou a produzir moeda com menor quantidade de metal. Só que isso fez desvalorizar a moeda romana e os preços dos produtos subiram. É a mesma burrice que hoje ainda tem país que faz, tá? Ah, eu vou imprimir mais moeda para resolver a falta de dinheiro. Não resolve, porque o dinheiro automaticamente desvaloriza. Foi isso que os romanos fizeram, tá? Bem, então olha só. Os romanos estavam enfrentando fome por causa da redução da produção agrícola, né? Além disso, a população ainda tinha que pagar impostos muito altos para o imperador, que tinha um gasto muito alto na estrutura para manter a estrutura do império. E aí começa a surgir as revoltas populares. Estou só vendo o tempo, já está com 10 minutos, sabe? Mas vai já terminar. Bem, olha lá. Vou parar isso por aqui, tá? Vou deixar a relação de trabalho fazendo no próximo vídeo, já está com 11 minutos esse, tá? Então, revoltas populares, a gente vai falar como era o trabalho nessa época, mas vamos deixar para o próximo vídeo.